Reverendo Padre Wesley, pároco desta paróquia do Senhor Deus Menino de Bicaraí, Reverendo Diácono Sandoval, nossa saudação também aos demais ministros, servidores desta Santa Liturgia, jovens, rapazes e moças, servidores e servidoras do altar, ministros também da mesa da palavra, proclamadores da Santa Liturgia da Palavra, ministros da música, queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta Santa Missa, também aqueles que nos acompanham em suas casas, pelas redes sociais desta paróquia. Queridos irmãos e irmãs, este é um momento muito forte na vida desta paróquia, o novenário em preparação à festa do nosso padroeiro, Senhor Deus Menino. Na linguagem pastoral, como visão pastoral da igreja, nós costumamos dizer que a festa do padroeiro, ela é sempre um grande retiro popular. É um momento forte, importante na vida da paróquia, onde de maneira muito concreta, nossas paróquias se voltam para, primeiro, a figura do seu padroeiro. E aqui, na paróquia do Senhor Deus Menino, nós temos essa dinâmica de celebrando este nosso padroeiro, que é o próprio Jesus, na sua infância. Nós nos voltamos para o belo tempo litúrgico do Natal. É como se aqui em Bicaraí nós tivéssemos o privilégio de viver 2 vezes por ano toda a espiritualidade do Natal, do encontro com o Senhor que vem, o Natal mesmo, da liturgia da igreja, e este tempo bonito que é o novenário e a festa do Senhor Deus Menino. Porque nós temos aqui em nossa paróquia como padroeiro, na verdade nós poderíamos dizer como patrono, esta fase humana dentro do projeto de Deus, que é a infância de Jesus. Nós contemplamos o amor de Deus na vinda do seu Filho, criança, que nasce como qualquer outra pessoa humana. A própria Bíblia nos ensina, Jesus foi igual a nós homens em tudo, exceto no pecado. Contemplar Jesus ali no presépio de Belém, contemplar Jesus ao longo do período que a Bíblia demonstra na sua infância, contemplar que Deus em Jesus foi menino, é ter a certeza da ternura de Deus revelada no seu Filho encarnado, vindo a este mundo, feito homem para a nossa salvação. Então é um tempo muito importante, muito oportuno para a nossa espiritualidade. E aqui esta paróquia, nós temos esse privilégio de celebrar esta grande ternura de Deus por nós, no envio do seu Filho, 2 vezes no ano, no Natal e depois na festa do padroeiro. Então este grande retiro, nos voltamos, toda a paróquia assim faz, para a vida do seu padroeiro. Nós aqui nos voltamos para o mistério da ternura, do amor de Deus por nós. Segundo, esse período do novenário é sempre um momento também onde nós, já que estamos neste grande retiro popular, contemplamos também o amor de Deus manifestado por todos nós na pessoa de Jesus enquanto palavra de Deus. Nós entendemos, e a igreja assim nos ensina, que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está nas Sagradas Escrituras, mas a igreja também nos ensina que o próprio Jesus, ele é a palavra de Deus. Nós experimentamos a palavra de Deus quando ela é proclamada nas Santas Escrituras, mas é o próprio Jesus que fala nas Escrituras, que se comunica, que se revela. Então a palavra de Deus não é apenas um livro, mas é esta palavra que está viva no meio de nós, nos conduzindo, que é o próprio Jesus. E a palavra de Deus, de modo muito profundo, é o costume em toda a paróquia, nós aprofundamos o tempo do novenário em toda a paróquia, este tempo forte também de catequese, onde a gente
acolhendo a palavra, as pregações, a partir do tema, crescemos, nos aprofundamos na fé. Consequentemente, se nos aprofundamos na fé, nos tornamos cristãos melhores. Se cristãos melhores, consequentemente, pessoas melhores, mais felizes, mais harmonizadas, mais integradas. E este ano, nós temos tantas motivações especiais na nossa Igreja Católica. O Santo Padre, o Papa Francisco, lançou ano passado um grande projeto que vai ajudar muito a Igreja no seu amadurecimento ainda mais, sobretudo no que diz respeito à ação pastoral, aos nossos relacionamentos dentro da Igreja. O Papa, como é costume dos papas, todos, vez ou outra, eles lançam esses eventos na Igreja. O Santo Padre, o Papa Francisco, propôs à Igreja um novo sínodo. O que é um sínodo? É uma grande reunião que tem todo um tempo de preparação, um acontecimento onde a gente vai estudar um tema da Igreja para que a gente aprofunde mais, se enriqueça mais ainda com aquele tema da doutrina da Igreja, do ensino da Palavra de Deus. Nós já tivemos, há um tempo atrás, um sínodo onde a gente aprofundou a família, o tema família, a importância da família, que família é projeto de Deus para a humanidade, que família é vontade de Deus para que o ser humano tenha esse lugar de aconchego para ali ele aprender a respeito da vida e do projeto de Deus. E como nós todos cristãos crescemos quando a Igreja trouxe para nós esta reflexão, meditar sobre a família, valorizar a família. Tempos atrás tivemos também outro sínodo, onde se falou sobre a importância da palavra de Deus. Que riqueza foi para nós aquele período. Todos nós católicos, a pedido do Papa na época, nos voltamos ainda mais para a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar a Bíblia, e quanto crescimento, quanta maturação espiritual. Há um tempo atrás tivemos um outro lindo sínodo, onde se falou sobre a Eucaristia. Olha que tema, que vez ou outra nós católicos realmente devemos nos voltar para aprofundar. A Eucaristia, meditamos, estudando. Digo isso para que a gente entenda que é muito comum, de tempos em tempos, a Igreja lança grandes sínodos, isto é, um tempo de reflexão para um tema. Às vezes, o sínodo, essas reuniões que o Papa faz, é para uma determinada região do mundo, ou às vezes é para o mundo todo. O Papa Francisco agora lançou a proposta que a gente, o ano passado, todo este ano e no próximo ano, sejam esses 3 anos de estudo na Igreja, mais um sínodo. Mas o tema agora é muito interessante. Nós vamos estudar, dessa vez, sobre o que é sínodo. Que coisa interessante, não é? Um sínodo para estudar sínodo. Sínodo é o nome que a Igreja dá a um modo de se viver a fé. Então o Papa diz, olha, a Igreja ela deve ser toda sinodal. O que é isso? E aí o Padre Wesley, junto com a equipe de trabalho, já está aqui preparando a paróquia para todo este ano e o próximo ano, onde vamos ouvir muito essa palavra na Igreja, sínodo. A Igreja precisa ser sinodal. Quando a Igreja já há tanto tempo lança um tema para que a gente estude e debata, como foi o sínodo da família, da palavra, é exatamente isso. Sínodo quer dizer o modo da Igreja fazer as coisas. Tudo o que nós fazemos na Igreja deve ser de modo sinodal. É apenas uma palavra que significa um modo de se viver a fé. E a palavra sínodo, ou uma igreja sinodal, significa o quê? Quer dizer que a igreja, ela deve fazer tudo e viver toda a sua vida. Nós cristãos devemos caminhar como igreja unidos, nunca separados. Esta é a ideia do sínodo. Não significa que nós somos iguais, não. Dentro da igreja, nós temos muitas diferenças, e diferenças são coisas boas. Vejam, por exemplo, as várias espiritualidades da igreja, o modo que os vários grupos trabalham. Aqui e nessa paróquia, sempre foi tão forte um movimento chamado apostolado da oração. Tem ainda? Tem esse movimento aqui, em Bicaraí, apostolado da oração?
Levanta a mão aí quem é do apostolado. Olha que beleza, minhas irmãs e meus irmãos, é uma das minhas espiritualidades na igreja. Linda essa espiritualidade. É um modo de se viver a fé na igreja católica. Quando eu morava aqui, participava dessa igreja, ativamente aqui da paróquia, tinha um outro lindo movimento que eu amo muito. Foi o primeiro movimento da igreja que eu participei. Se chama Legião de Maria. Ainda tem em Bicaraí Legião de Maria ou acabou? Ainda tem? Ah, que beleza. Levanta a mão aí, quem é da Legião de Maria. Olha que beleza. Olha os irmãos da Legião. O mesmo modo, o mesmo tipo de oração que os membros da Legião de Maria rezam é igualzinho na reunião do apostolado ou é diferente? Diferente, quer dizer, são as espiritualidades da igreja. Então vejam, na igreja nós temos diferenças, mas diferença também pode ser uma coisa boa quando leva para o mesmo ideal, no nosso caso, que é viver a fé, servir a Jesus. Então a igreja lembra, o Papa está nos lembrando, que apesar de na igreja nós termos diferenças, até de opiniões, não é ruim ter opinião. Hoje alguém preparou aqui a liturgia, preparou o ambiente para esta missa. Vamos imaginar que alguém pensou, vamos colocar hoje umas rosas aqui em frente ao altar para enfeitar para a missa. A flor rosa é uma flor bonita, não é? Ficaria bonito um arranjo aqui de rosas? Ficaria bonito. Mas vamos imaginar que alguém disse, não, ontem já colocou rosa, vamos colocar outro hoje. Como é o nome dessa flor aqui? Eu não lembro agora. Cássia. Não vou acertar não, deixa para lá. Essa flor aqui que eu não sei o nome. Aí as duas pessoas ficaram ali. Bota rosa, outra não, bota ástea. Deve ser isso. E aí ganhou quem preferiu isso. Vejam, opiniões diferentes são coisas boas também. Um quer de um jeito, outro quer de outro, e depois chega num consenso. A gente não precisa brigar, nem se separar, porque pensa diferente. No fim chega um consenso, hoje ganha a sua opinião, amanhã ganha a opinião do outro. Isso é a igreja. Então o Papa, ele está percebendo que o mundo aí fora não está muito assim. Hoje as pessoas estão brigando muito por causa de opinião. Um não respeita a opinião do outro. E o Papa tem pensado que na igreja não seja assim. Que na igreja haja unidade apesar da diversidade. Porque a diversidade não é ruim, ela é boa. Tem vários modos de se viver a fé, várias espiritualidades, várias opiniões, mas que tudo seja para o bem da igreja, para a glória de Deus, para a evangelização. Então o sínodo é exatamente isso, é esta compreensão que a igreja, embora haja suas diferenças, porque é formado por pessoas, cada um tem sua opinião, mas na diferença a gente não se separa, a gente continua unido, e aí está a beleza da igreja, que parece um grande jardim, cheia de várias flores, de várias cores. Então vamos meditar nesses 3 anos, o ano passado, este ano que estamos e no próximo, sobre esse modo de se viver a fé. E o Papa trouxe, diríamos assim, uma frase, um texto para nortear esta caminhada que a gente vai fazer, para que a igreja se firme cada vez mais em ser isso que nosso Senhor quer que a Bíblia nos ensina, uma igreja sinodal, isto é, uma igreja de comunhão. E o Papa então proclamou, igreja precisa ser lugar de comunhão, é o tema central que o padre, sugestivamente, Wesley, junto com a equipe de trabalho, colocou para nós meditarmos. Igreja é lugar de comunhão, quer dizer, nós, apesar de termos às vezes opiniões diferentes, espiritualidades diferentes, mas vivemos juntos, em comunhão. Comunhão, inclusive, aqui eu às vezes percebo que algumas pessoas têm esse pensamento nesse sentido para a igreja equivocado. As pessoas às vezes pensam que comunhão, na igreja tem que ter unidade, né, que é o mesmo que comunhão. As pessoas pensam que comunhão, que unidade é tudo igual. Não, na igreja não deve ser todo mundo igual. Na igreja deve ser todo mundo unido, que é diferente de
o que nós chamamos de uniformidade. Uniformidade é coisa do exército. Todo mundo igual. Na igreja, não. Nós podemos até ser diferentes, desde que a nossa diferença não seja contrária ao projeto de Deus, mas a gente caminha bem em comunhão. Então, igreja é lugar de comunhão. Nós estamos juntos, apesar de nossas diferenças, amamos e respeitamos o outro, no modo dele ser católico, dele viver a fé. Igreja é lugar de participação, quer dizer, todo mundo é parte da igreja. Um não é mais católico que o outro, um não tem mais direito do que o outro. Todos nós somos partes da igreja, somos membros que a igreja é este corpo de Cristo, do qual somos esses membros. Cada um tem um dom, cada um tem um dom. Um vem aqui, serve a igreja neste ministério que nós chamamos de leitores. Coisa bonita, não é? Os católicos que se apresentam à igreja, percebem que tem este dom. Eu quero proclamar as leituras na Santa Missa, procuro o padre, o coordenador da liturgia e vem servir. Outro que tem facilidade com o canto, que toca o instrumento, eu quero entrar para o coral, eu quero entrar para o grupo de canto da igreja. Que dom bonito, o dom artístico, e tantos ministérios que temos na igreja, o acolhimento, os movimentos que evangelizam, os movimentos que cuidam dos doentes, como os ministros extraordinários de Eucaristia, o movimento que cuida dos pobres. Uma igreja nós chamamos ministerial, onde cada um tem o seu dom e todo mundo se sente parte da igreja. Depois, o Papa nos lembra, e o Padre pegou exatamente essas 3 palavrinhas para nos ajudar a refletir neste novenário. A igreja, ela é lugar de comunhão, estamos juntos, somos o corpo de Cristo. Participação, eu sou parte desta igreja, eu não estou fora. Eu sou batizado. Todo batizado é membro da igreja, tem que viver sua vocação, se colocar à disposição da igreja, que é a nossa missão. Todo mundo na igreja tem uma missão. Nosso Senhor nos chama para fazer algo pelo reino, algo pelo outro, e fazendo algo, nós também nos realizamos e encontramos a nossa salvação. E o tema desta noite, ele está muito próximo, casa exatamente com essas 3 palavrinhas que o Papa escolheu e o Padre Wesley trouxe para a reflexão de vocês neste novenário. Proclamamos nessa noite que essa igreja, que deve ser sinodal, isto é, onde caminhamos todos juntos, cada um tentando descobrir na paróquia o seu lugar, sou parte da igreja, respeitando a diferença, o jeito de viver a fé do outro, quando as diferenças não são contrárias ao projeto de Deus, elas são boas, são bem-vindas, e todo mundo viver a missão. E esta noite, como tema da noite, nós proclamamos que a igreja em missão, ela deve ser um lugar de portas abertas. Vocês não imaginam como esses dias, desde que o padre, que a liderança aqui da paróquia, os colaboradores me mandaram o tema, como eu fiquei meditando. Eu falei, que tema interessante, não é? Igreja em missão, é o que nós queremos, é a nossa intuição desses tempos, que a igreja católica como todo, ela deve ser missionária. Todo católico, nenhum católico pode fugir a este chamado de Deus para todo batizado, que é ser um missionário. Depois o Padre Wesley colocou a igreja missionária, que deve ser a paróquia do Seu Deus Menino, deve ser um lugar de portas abertas. E eu fiquei pensando, portas abertas como? Não é? Porta aberta aqui tem tanto sentido. É porta aberta no sentido literal da palavra? Sim ou não? Sim, também. E aqui eu percebo isso. Vez ou outra, eu venho visitar meus familiares, às vezes dou uma passada aqui, para ver se vejo o Padre Wesley, ou Monsenhor Sebastião, e vejo a igreja sempre de portas abertas. Deve ser assim mesmo. Nossas paróquias devem ser, dentro do possível, né? Às vezes em algumas cidades
até cidade maior não é possível, a igreja às vezes fica fechada, não é culpa do padre, é a violência. Eu já trabalhei em paróquia que não era possível deixar a porta aberta. As pessoas reclamavam: padre, a gente quer às vezes rezar um pouquinho, visitar o Santíssimo e não pode. Eu olho, infelizmente não. Eu só abro a porta da igreja uma hora antes da missa, porque há uma violência na cidade, pessoas podem entrar na igreja, né, para fazer alguma coisa errada. A secretaria nesta paróquia onde eu trabalhei não era ao lado da igreja, era um pouquinho distante, nós não tínhamos condição de pagar um funcionário para ficar tomando conta da igreja. Infelizmente a igreja ficava de porta fechada quase o tempo todo. Quinta-feira é que ficava a tarde toda, porque tinha adoração ao Santíssimo. Mas quando possível, que bom que nossas igrejas estejam sempre de portas literalmente abertas. A pessoa está em casa, acontece uma coisa ruim, está angustiada, corre para a igreja, vem visitar o Senhor. O ambiente aqui da igreja vai trazer paz, salvação para aquela pessoa. Então, o primeiro momento é isso mesmo, que nossas igrejas sejam esse lugar de missão e porta sempre aberta. Segundo, esta porta aberta da paróquia é a porta literal, a porta mesmo, mas também a porta do coração de cada membro da igreja, a começar pelo padre. Na paróquia onde tem freiras religiosas, religiosos, pelos religiosos, toda pessoa que tem um cargo na igreja, os coordenadores de grupos pastorais, movimentos, cada membro de pastoral e movimento, cada membro, cada batizado, cada pessoa que se entende como católico, parte da igreja, deve ser esta porta aberta para a entrada de outros. Como? Aqui, sobretudo, eu refleti um pontinho: sendo pacientemente acolhedor daqueles que estão chegando. Foi o ponto que eu mais meditei para partilhar com vocês esta noite. Eu sei que esta paróquia vive isso, não é porque é minha cidade, tem gente aqui, não é, que lembram de mim, pequeno, que eu conheço há tanto tempo, tem professores aqui que me deram aulas, não só porque eu sou daqui, porque eu vejo que a igreja como um todo, nossa diocese e esta paróquia, nós temos amadurecido muito nisso, nesta questão do acolhimento. É o acolher bem que leva as pessoas a fazer uma experiência de Deus e a entrar para a vida da igreja. Mas eu aqui hoje, na questão de sermos missionários, acolhedores, eu acrescentei esta palavra: pacientemente. Irmãos e irmãs, o processo de conversão, ele é lento, e às vezes o tempo da pessoa, ele é diferente de um para outro. Então é preciso exercitar a paciência. Eu estou chamando essa postura de ter o coração aberto, de ser paciente. Quando alguém começa uma caminhada na igreja, nem sempre ela consegue, mesmo tendo vontade, mesmo tendo vivido uma forte experiência de Deus, a pessoa se converteu, ela não está brincando, ela sofre. Eu já acompanhei muita gente na igreja vivendo esta realidade, mas ela não consegue de um momento para o outro. Tem gente que precisa de um tempinho maior, realmente trazer para a vida dela o ideal daquilo que deve ser a vida de um cristão. Deixa eu ser bem simples nessa partilha que eu faço com vocês. Os usos errados do mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Uma pessoa que vive lá fora, vou usar a expressão bem simples mesmo, em uma vida toda errada, em uma vida de pecado, essas pessoas precisam encontrar, quando elas vêm para a igreja, os nossos corações muito abertos para o acolhimento. Eu aqui coloco os vícios. Quanta gente luta, se esforça para testemunhar a fé, deixando os vícios, por exemplo, a bebida, o mau hábito de fumar. Não é fácil. Deixa eu dar um outro exemplo: o mau humor.
Tem pessoas que têm o verdadeiro vício, o hábito de ser grosseiro. Não é de uma hora para outra que a pessoa permite, que ela deixa que o Espírito Santo a toque para que ela seja uma pessoa afável. Tem gente que tem o verdadeiro hábito, é tipo um vício, de xingar, de dizer palavrão. Tem gente que crê em coisas contrárias à nossa fé. Nós respeitamos, não é isso? A nossa igreja ensina a respeitar a religião dos outros. Nós respeitamos os protestantes, nós respeitamos o espiritismo, nós respeitamos o candomblé, respeitamos a religião do outro, mas a nossa é a nossa. A gente convive bem com o diferente, mas não tomamos parte naquilo que é diferente do que ensina a nossa fé. Mas quantas pessoas viveram certas experiências de fé lá fora, se apaixona pela igreja, faz um encontro com o Senhor, quer fazer um caminho, mas certas crendices continuam na mente e no coração. Não é fácil romper de uma hora para outra. E às vezes, no meio cristão, nós, por zelo, por amor às pessoas, não somos suficientemente caridosos e pacientes com a pessoa. É preciso ter esta paciência de Jó, acreditar na pessoa, investir nela. Ela está na igreja, mas às vezes, vez ou outra, retorna lá aos usos do mundo. O que é que a gente faz? Vai parecer estranho o que o padre Gilvan vai dizer agora. Eu vou usar uma frase que eu via o pessoal mais antigo dizer. Às vezes a gente tem que fazer o ouvido de moco. Já lembra dessa frase que os antigos diziam? Quem é mais velho aí da minha idade lembra. O que é fazer de ouvido de moco? É fazer de conta que não escutou. Não é fingir, é tá vendo, a pessoa sabe que você está vendo o erro dela, mas passar por cima. Não é passar por cima no sentido de passar a mão pela cabeça, de deixar a pessoa no erro. Quando a pessoa erra, meus irmãos, ela já fica ali toda desconfiada, toda sem graça. Dá uma bronca. Dizer que ela errou, às vezes não é o melhor, é o pior. Então eu estou chamando de ter porta aberta, ter essa paciência com a pessoa. E ainda tem uma outra coisa, a pessoa errou, ela deixou de ir à missa, um parente que seja, alguém que a gente está conduzindo, não precisa naquela primeira vez que a pessoa perdeu a missa, já chega ali, faltou a missa, não é? Não diz nada daquela vez, passa, na semana seguinte, vamos à missa, você não vai à missa hoje? Agora, se a pessoa realmente, a gente percebe que está ali no perigo de se perder, aí claro, vamos lá, chama e tem uma conversa. Igreja, lugar de missão, é lugar onde nós devemos ter as portas sempre abertas. Esperar o tempo de Deus na vida das pessoas. Sermos, meus irmãos, pacientemente acolhedores com as pessoas. Esperar que a graça de Deus vá se realizando na vida das pessoas. Cada pessoa tem sua estrutura. Tem gente que se converte muito rápido e é firme, nunca se afasta. Tem gente que é mais difícil, é a história da pessoa, é o emocional, são as estruturas dela. Igreja, lugar de missão e de portas abertas. É uma igreja paciente, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que acredita na pessoa, que dá sempre nova oportunidade, que chama sempre. Sobretudo, aqui eu pontuo, porque é um dos ministérios que eu mais gosto de exercer na igreja, sobretudo com os jovens. Vamos ter paciência com nossos jovens, vamos ser firmes. Jovem gosta de firmeza, viu? Jovem gosta de disciplina. Jovem gosta de ser conduzido, mas sempre com muita ternura, com muito afeto. Cobrança exagerada não atrai, pelo contrário, dispersa. Eu nunca vi dizer que alguém foi para Deus
por causa de dureza e de violência. Pessoas só vão para Deus com ternura, pessoas só vão para Deus com acolhimento. Deixemos sempre as portas da igreja aberta, a porta dos nossos corações de cristãos abertos, para que sejamos para o outro entrada, para que as pessoas encontrem Deus e façam também sua experiência de salvação, como estamos fazendo. Sejamos ternos, dóceis, até duro, uma vez ou outra, quando for necessário, mas imediatamente voltemos à ternura, porque é a ternura, é o amor, é a porta aberta que leva as pessoas para o céu, que as traz para o convívio na comunidade igreja. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nossas preces, a oração da comunidade.